Boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar aqui entre vocês, essa casa de tantos amigos queridos e extremamente corajosos, né? Porque me chamam para vir para cá, eu fico tão feliz. Só irmãos mesmo fazem essas coisas, né? Com toda essa paciência que vocês têm. Mas hoje vamos falar de um assunto leve, que é muito batido nas casas espíritas, até para que nós sigamos essa mensagem que o nosso companheiro trouxe hoje. Não se canse, né? A gente tem que perseverar, tem que persistir, porque vale a pena ser bom, vale a pena semear o bem. Sempre é bom para nós e essa foi a mensagem que Jesus nos deixou. Bom, os caminhos para a felicidade. São muitos os caminhos, né? Cada cabeça pensa de uma maneira, cada situação evolutiva de cada espírito leva ele a crer e a buscar um caminho que o leve à felicidade. Todos nós queremos ser felizes. Se você perguntar a pior das pessoas, ao mais agressivo, ao mais violento, ao doente, ele vai dizer que quer ser feliz, né? Parece que a gente tem dentro de nós que é esse o objetivo, é esse o propósito do Criador para nós, né? Mas qual é o caminho da felicidade, né? Será que ele é sempre assim florido? Ou às vezes é uma caminhada solitária, né? Ou às vezes procuramos a felicidade em caminhos tão tortuosos que a gente nem se dá conta que está num labirinto, né? Rodando, rodando, sem chegar a lugar nenhum. E às vezes chegamos ao final da existência e nos sentimos extremamente infelizes de não ter alcançado a felicidade. Mas a felicidade, para muitos, ainda é o dinheiro, né? Puxa, se eu tivesse dinheiro, quantas coisas eu faria? Eu seria muito feliz. Muitos de nós, a gente corre com esse objetivo, esse sonho, né? Aqueles que estão trabalhando, que tiveram uma formação acadêmica e estão numa grande empresa, buscam uma promoção até que cheguem ao topo da lista, visando isso, né? Uma situação econômica estável, para poder, com dinheiro, realizar coisas, porque sem dinheiro é difícil realizar coisas, né? Bota onde? Tem calmante aqui? Bota aqui. Obrigada, minha flor. Né? Mas temos aquele pensamento de que se o dinheiro entrasse com facilidade e em abundância, né, a gente ia sorrir todos os dias. Porque iríamos realizar os nossos sonhos. Por exemplo, uma casa de praia, né, que é tão boa, tão bacana, que ela já tem a piscina e no fundo, é porque não está dando para ver, é o campo. Então você tem 3 em 1. Né? Que maravilha, uma casa enorme, onde caso a família seja grande, vai ser ótimo, porque poucas vezes a gente vai ficar se encontrando. Diferente daquele apartamentinho que a gente morava, que toda hora cruzava com o menino, com a sogra, com o cachorro, né? Ai, se eu tivesse dinheiro para adquirir uma casa assim, se a sogra chegasse, já botava ela ou no terraço, ou no basement, num lugar confortável, que ela não me incomodasse. Mas é um sonho, muitas pessoas visam, né? Puxa, se eu tivesse uma casa bacana, com o dinheiro abundante que eu vou ganhar, eu seria feliz, né? E passamos, às vezes, vemos na televisão ou nas revistas que pessoas possuem, né, essas coisas. Ou aquela viagem maravilhosa, né, ao redor do mundo, conhecer todos os lugares que a gente sempre desejou conhecer. Puxa, mas eu preciso ter muito dinheiro para fazer isso. Né? O máximo que eu fiz foi vir para a América, limpar uma casa aqui, outra ali, pegar um trabalho duro, acordar muito cedo, né? Então não vale, tem que ser aquelas viagens que a gente faz mesmo de turismo, conhecendo tudo. Ou colocamos ainda o nosso objetivo, principalmente os homens, naquele carro maravilhoso, né? A loura vem de quebra para os que quiserem, né? Já na concessionária eles perguntam:
É com loura ou sem loura? Com a loura é mais caro, né? Mas é o sonho de consumo de muitas pessoas, né? Mais de homens, porque homens gostam mais, né? Não de loura, de carro, né? Mas tudo bem. E o saber, às vezes a gente que se queixa e nos achamos infelizes porque não tivemos condições financeiras de ir a uma boa faculdade, ou nem de ir a uma péssima faculdade devido à vida que fomos, né, adquirindo, e às vezes filhos, casamento, dificuldade. E aí a vida foi nos movendo por um caminho que o saber acadêmico ficou realmente de lado. E se não cremos na imortalidade da alma, ainda é pior, a gente se frustra mais ainda. Porque tudo bem, não deu nessa vida, mas já deu em outras e dará em outras, né? É bom a gente ser espírita e crer na imortalidade da alma por isso, porque dá essa esperança, né? Mas mesmo sabendo de tudo isso, ainda ficamos infelizes. Puxa vida, se eu tivesse estudado em Harvard, se tivesse na Sorbonne, se tivesse isso ou aquilo, eu seria hoje um intelectual e poderia ganhar muito dinheiro, né? E ser feliz. Outros também colocam os seus sonhos na família, né? Em constituir a família e ser feliz, e ter filhos, e ter uma família grande, boa, educar pessoas, né? Mas se isso tudo não vier com o dinheiro, realmente fica tudo mais difícil. E eu penso assim, puxa vida, tem pessoas que têm todas essas coisas, todas, nesta vida, todas, o dinheiro, a casa bacana, a educação acadêmica, a família, o carro, as viagens, a loira, inclusive, uma só não, até mais de uma, porque são vários carros, né? Tem que ter uma loura para cada carro. Mas será que se a gente perguntar se eles são felizes, será que são? Porque tem, não é? Tem muita gente rica que possui todas essas coisas. Mas será que são felizes? É aquele negócio, se a gente for perguntar a elas, com certeza existe alguma coisa que elas não possuem, por isso são infelizes. Seja uma coisa material, ou seja uma coisa que às vezes é impagável, que é a dor, né? A perda de um filho, a dor através de uma doença na família. Tem coisas que o dinheiro no mundo nenhum compra, né? A saúde, o bem-estar, a educação, não adianta, né? Um filho difícil, uma criança que nasceu com uma deficiência, então mesmo com o dinheiro todo, não vai comprar. Por isso que aí a gente vai entendendo por que a felicidade não está em coisas materiais. A gente demora para engolir essa ficha, mas é verdade. Não está, porque cada vez que formos adquirindo alguma coisa material, não vai nos fazer felizes e a felicidade vai estar mais à frente, mais à frente. Então não está aí. Então eu fui buscar em Adenauer buscar um caminho para a felicidade. E num dos livros dele ele escreve assim: a evolução humana consiste em adquirir-se o conhecimento das leis de Deus e evoluir a apreender suas leis para a felicidade própria e a coletiva. Quer dizer, precisamos evoluir, porque talvez os espíritos evoluídos sejam felizes, né? Se o nosso destino é a perfeição através da evolução, quanto mais evoluídos, mais felizes seremos. Mas para que a gente evolua, a gente tem que conhecer as leis de Deus. E não só conhecer, mas apreender para a felicidade própria e coletiva. Aí fomos ver, né? Quais são as leis de Deus? São essas 10 leis que são chamadas de lei divina ou lei natural. E essa última está grifada porque os espíritos dizem que essa lei envolve todas as outras, resume todas as outras. Graças a Deus, porque obedecer a 10 leis é uma coisa de louco, né? Aí a gente diz, puxa vida, que bom. Então, se eu obedecer essa lei de justiça, amor e caridade, só são 3, é fácil. Então, se eu fizer isso, vamos
adquirir a felicidade. Por quê? Porque vamos conhecer essas leis e através dela vamos achar o caminho da felicidade. Aí eu estava aqui olhando no Livro dos Espíritos, na pergunta 619, se Deus deu a todos os homens o meio de conhecer a sua lei. Kardec pergunta aos Espíritos, será que Deus deu a todos os homens os meios de conhecer essa lei? Ou só somos nós, espíritas, que a conhecemos? E os Espíritos dizem, todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Aqueles que a compreendem melhor são os homens de bem. Olha, menino, fácil isso, viu? E aqueles que a procuram também. Quer dizer, o esforço que você faz em se tornar um homem de bem lhe dá conhecimento das leis de Deus. Porque quando você quer fazer alguma coisa positiva, esse esforço tem um valor, né? Mas ele diz que, entretanto, todos um dia compreenderão, porque nós sabemos que fomos criados simples e ignorantes com o objetivo final de perfeição, de felicidade. Então, todos nós chegaremos lá, queiramos ou não queiramos. Mas se conhecermos a lei de Deus, vai ser mais fácil, né? Mas ele diz que, por enquanto, quem compreende são os homens de bem e aqueles que se esforçam em compreendê-la. E eles falam também, na pergunta 620, que nós poderíamos ter o conhecimento dessas leis de Deus em todas as encarnações, mas que a parte sombria, a parte negativa em nós, o instinto ainda é tão forte que muitas vezes a gente despreza, menospreza o conhecimento das leis e faz de conta que elas não existem e vai vivendo a vida ao Deus dará. E aí Kardec pergunta, puxa vida, e onde é que está escrita a lei de Deus? Porque aí todo mundo já anda com ela no bolso e não esquece mais, né? Então, se ele perguntasse aos judeus, os judeus diziam que estava na Torá. Se fossem os muçulmanos, diziam, não, está escrita no Alcorão. Os cristãos diziam, está escrita na Bíblia. Mas Deus, que não é bobo nem nada, já sabia que ia ser esse puxa, estica daqui e de lá. Disse, não, a lei de Deus está escrita na consciência. Bacana, né? Está estampada em nós. A lei de Deus é em nós, queiramos ou não queiramos. Podemos não olhar para elas de frente ainda, por falta de coragem, mas ela está em nós. Então, o germe da bondade, da essência divina, do próprio Deus está em nós. Então, está na nossa consciência. E aí, os espíritos perguntam, mas desde que o homem traz na consciência a lei de Deus, que necessidade vai ter de relembrar essa lei? Porque a gente esquece. Embora esteja na consciência, nossos erros ainda, nossos equívocos ainda são maiores que os acertos. Então fica difícil a gente lembrar dessas leis. Como profetas, como missionários, como pessoas, né, que já são mais evoluídas e colocam essa lei de novo na nossa lembrança, através dos estudos, né, através dos templos religiosos. Então, em todos os lugares, aparecem pessoas assim para relembrarem a lei de Deus. Eu digo, bom, talvez uma dessas pessoas nos ajude, com mais segurança, a achar os caminhos para a felicidade. Porque por nós mesmos a gente não sai muito desse negócio. Aí aproveitei que Kardec já fez esse trabalhinho para nós, né? Aí ele pergunta na 625 assim, qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de modelo? Dentre esses missionários todos que vêm, quem é o mais perfeito? Menino. Aí ele diz, vede Jesus. Ponto. Vede, olhe, veja, né? Vede Jesus, só isso. Então eu digo, pronto, Jesus é o cara, né? Jesus a gente sabe que é tudo de bom.
Né? Tanto é bom que está até hoje nas paradas de sucesso da maioria de todas as religiões. Quem não é cristão conhece Jesus. Né? Então, é Jesus. Esse aqui é o mais certo da gente procurar a chave desse lugar aí para a gente poder já começar, desde já 2013, já começar trilhando esse caminho para a gente ser feliz. Aí fomos falar com Jesus, né? Onde está o caminho para a felicidade? Perguntei a ele. Ele aí com esse sorriso largo de baiano, né? Porque Jesus era baiano. Vocês sabem que não foi em Belém. Belém não foi lá no Nordeste, em Belém do Pará, aquelas coisas. Foi na Bahia. Jesus, assim, muito paciente, né? Com a gente, que ele sempre foi muito paciente. Ele aí disse assim, não compreendes os projetos de Deus? Mas é claro que compreendemos. Compreendemos, mas não entendemos ainda, não apreendemos. Aí ele disse, bom, buscar e construir o reino dos céus. Fácil, né? O reino de Deus é obra divina em vossos corações. É obra divina em vossos corações. É um trabalho divino, aonde? Dentro dos nossos corações. Coração é o quê? É sentimento. Então eu pensei, o caminho da felicidade, ele precisa ser sentido. Ele não está em nada. Nem naquela casa bacana, aquele carro com loira, tudo isso vai ficar para trás. Né? A gente sabe que quando a gente desencarnar, o caixão não tem gaveta. E se cremar, então, pronto. Acabou-se. Não pode nem ter o sonho da gaveta. E se é uma coisa para ser sentida, a gente precisa correr, porque para se sentir honestamente, para se sentir apreendendo as lições, não é fácil. Né? Aí eu disse, bom, então o caminho são de forças internas. Para se fazer uma construção interna, você tem que ter forças. Então temos que ter forças internas que construam esse reino de Deus e que está nele a nossa felicidade. Então a felicidade é um estado de alma construído por nós mesmos e é interno. E aí é que é demais, né? Eles também pedem demais para nós, eu acho. Viu? Podiam aliviar mais. Se bem que já dão as encarnações para a gente, né? Então são as forças. Aí eu fui buscar algumas forças para que a gente pudesse analisar, né? A sabedoria e o conhecimento, que envolve a aquisição e a utilização do conhecimento. Não vale só adquirir conhecimento, é aquele negócio dos talentos. Não pode botar o talento debaixo É enterrar, e tem aquele que bota debaixo da luz, né? Não tem? Que eu esqueci a palavra agora. Da candeia, isso aí. Então, precisamos adquirir sabedoria e conhecimento. Para isso, precisamos ter criatividade, ser original e fazer invenções. Às vezes a gente fica muito preguiçoso para pensar em coisas, né? Para mudar as coisas. Então, a vida da gente termina sendo uma mesmice só, começar pela casa. Ah, não, já está assim, não vou mudar, não. Ah, já tenho esse jarro há 250 anos, foi da bisavó. Essas coisas que não morrem, não queiram coisas que vivam mais do que a gente. Não serve. Eu não quero deixar nada que foi meu para ninguém. Quando eu morrer, acabou-se eu. Não quero... Daqui a pouco a gente reencarna na mesma família e olha aquelas coisas lhe acompanhando. Lhe assombrando, né? Que a gente vai vir melhor. Aí quando você vê, ai, aquela cama me lembra... Aí você já não dorme naquele quarto. Mamãe, essa sua cama me aterroriza. Ó, é porque... Então, ser original, inventar coisas, né? Quando estamos participando dos trabalhos do centro, uns ajudam os outros. Olha, eu tive uma ideia. A gente botar a cabeça e o coração para pensar, para que as ideias fluam, para que o trabalho cresça e melhore e a gente se sinta realmente parte de todos os lugares que a gente vive. É no trabalho, é no centro espírita, é no grupo de amigos, é em casa, na escola. Em todos os lugares a gente ser parte daquilo.
criando, inventando, compartilhando ideias. Curiosidade, ter interesse por novas experiências, né? Às vezes também a gente fica muito preguiçoso. Ah, eu já estou velho, ah, eu já não posso. Ah, não, mas olha, agora Suzana botou um grupo aí para correr uma maratona. Vamos todo mundo. É o grupo dos amadores mesmo, que só vão um pedacinho. Né? A gente tem curiosidade em fazer trabalhos manuais, coisas que a gente nunca fez, ou ler livros que a gente achava que nunca ia querer ler. Mas um amigo diz, olha, esse livro é bom, olha, esse filme é ótimo. Então, a gente ter curiosidade de ver as coisas. E ter uma mente aberta, ter uma visão imparcial e o pensamento crítico e aceitar diferentes pontos de vista. Não ficar com a mente fechada, não, se a pessoa não pensar igual a mim, então eu não quero estar ali com aquela pessoa. Todo mundo tem que ser da maneira que eu gosto, a cor que eu gosto, o jeito que eu gosto, o livro que eu gosto. Não, vamos deixar a mente aberta para que outras informações nos façam crescer e melhorar e aumentar a nossa bagagem, né? A nossa bagagem de conhecimentos. É isso que dá sabedoria. O conhecimento acadêmico apenas, a cultura, o intelecto apenas, ele não dá sabedoria. A sabedoria é a troca, é botar em ação o aprendizado. Amor pela aprendizagem, né? Buscar novas habilidades, conhecimentos, estudos, pelo ensino formal ou de maneira pessoal. Mas gostar do que está fazendo. Ter perspectiva e sabedoria. Ser capaz de prover amplos conselhos e novas visões aos outros. Ter formas de ver o mundo que faça sentido para si e para os outros. Né? Sempre que a gente tiver uma ideia a respeito de alguma coisa, que ela for muito boa para a gente tem que compartilhar, porque se aquilo não for bom para muitos, é porque a gente está num caminho erradíssimo com aquele pensamento. Então, o que a gente promove tem que ser bom para muitas pessoas. Muitas pessoas têm que gostar daquilo. Aí a gente vê que realmente estamos num caminho, né? Por isso que a gente não consegue evoluir sozinho. Não pode. A gente tem que evoluir através das pessoas, através da convivência. É aquele caso de se isolar lá na Mata Atlântica, sei lá onde, e achar que vai ficar lá sozinho, contemplando o mundo e aí tudo bem. Tudo bem nada, vai ficar todo mundo enferrujado, cheio de mosquito, todo mordido, e não vai adiantar de nada, porque não há troca, né? Precisamos de coragem, a força da coragem é imprescindível, porque ela permite atingir os objetivos ante obstáculos internos e externos, né? Por exemplo, precisamos ter bravura, não temer os desafios, as ameaças, as dificuldades, orador. Agir com fé, porque nós vamos ter dificuldades internas, que são, por exemplo, as perdas, né? Vamos perder os entes queridos, filho, pai, mãe, amigos, e aquela dor, né? Tem pessoas que passam anos e anos cultivando aquela dor interna da saudade, porque aquela pessoa se foi, e fica, né, obsidiando a pessoa, né, querendo trazer de volta. Então a gente tem que vencer essas coisas. Se eu entendo, se eu sei que o espírito é imortal, que as pessoas vêm e vão, como é que eu vou... Enquanto a pessoa perde alguém, eu dou a maior força. Se for alguém meu que parta, Ave Maria, eu parti em 2 de tristeza. Não. Aí é que a gente tem que ter essa bravura, né? Ter fé, agir com fé. Perseverar, persistir no propósito independente dos obstáculos, né? Às vezes botamos alguma meta, algum propósito na vida e, por exemplo, quero estudar, quero fazer uma faculdade ou vou mudar de emprego e não, mas eu estou nesse, se eu sair, se o outro não der certo, a gente fica cheio de medo. Tem que ter coragem e fé. E persistir. Mesmo que vá ter dificuldades, experimente, veja, planeje, né? Porque pode dar certo. Ali, através daquela outro desafio que você vai vencer, você vai entrar em outra estrutura, ou de trabalho, ou de estudo, ou de relacionamento, e aquilo vai lhe fazer crescer como pessoa. Então, não ter medo. A integridade, que envolve a autenticidade e a honestidade. Mostrar-se de forma genuína, assumindo a responsabilidade pelos próprios atos e sentimentos, né? Então, ser íntegro, ser autêntico, ser honesto, assumir tudo o que você fizer, mesmo que não tenha feito certo,
Seja honesto com você e com os outros e dê um passo para trás. Reconheça, aí eu pisei na bola, isso aí que eu falei não foi bom não. Errei aí nesse julgamento, nessa avaliação. Vamos voltar para trás, você é que estava certo. Então a gente tem que trocar essa honestidade, né? Então não é porque você é chefe, porque você é o presidente do centro, porque você é o diretor disso, daquilo, ou você é o pai, ou você é a mãe, que você é infalível. Então se você bota essa máscara de que não, eu não posso voltar atrás, você vai fazer uma avaliação errada, vai tomar uma atitude errada, sabendo que está errado, e não tem humildade para voltar atrás. Então voltar atrás é melhor dar 2 passos para trás e 1 para frente. A outra pessoa vai lhe respeitar mais por causa disso, né? Então não ter medo. A vitalidade. Viver com entusiasmo e alegria, sentindo-se vivo e ativo. Isso é muito importante, porque a gente sabe que a gente tem fluido vital, né? Nós somos energia. Nós temos fluido para viver, temos para doar, temos para trocar, através dos passes, através do carinho que fazemos às pessoas, até através das raivas, né? Gastamos e depois não repomos. Mas existe uma coisa muito perigosa que é a apatia. Às vezes ficamos meio assim, sabe? Não é depressão, porque tudo fala que é depressão, né? Mas não chega a ser a doença. Mas parece que você está assim. Os dias passam, você faz as coisas, mas não tem. Parece que não dá vibração. Você só faz, né? Alguém lhe empurra para alguma coisa, para decidir alguma coisa, mas dentro de você parece que está vazio, não tem força, não tem vitalidade. Então isso é preciso manter, usinar, para que a gente esteja sempre ativo. Inclusive evitando doenças e desequilíbrios e outras coisas. Então quando você se sentir meio assim, à toa, parecendo que está murchando, liga para um, liga para o outro, vai para o centro, toma passe, vai a semana toda para tomar 2, 3, pede aos amigos para reunirem, fazer aquela vibração, levanta defunto, mas não se sinta apático e fique só. Né? Eu preciso me isolar, preciso de um tempo. Esse negócio de tempo me dá uma agonia. Tempo sozinha, ninguém precisa ficar sozinho pedindo um tempo, não, né? O espírito não descansa, vai dormir, então eu digo assim, vai dormir, porque pelo menos desdobra e fica, né, fora. Mas ficar acordado dando tempo não dá, não dá. É porque não tem lucro nenhum, não melhora em nada. A humanidade, precisamos nos humanizar. A gente costuma viver aqui na Terra, mas não conseguimos ainda ser humanos. Saímos do reino animal, estamos no reino nominal, mas ainda não conseguimos a nossa humanização como em plenitude, né? Totalizar isso. Somos muito animalescos ainda, todos somos diferentes, todos temos diversidades, originalidades, que é isso que dá gosto à convivência. Então, olhar para a pessoa e entender o porquê daquela limitação e olhar e, bom, eu já fui assim, eu serei assim. Né? Então, quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente para de ter preconceito, a gente para de ficar julgando as pessoas por pequenas atitudes, porque nós somos espíritos eternos. Deus nos deu de presente a reencarnação. Durante esse tempo todo, desde que fomos criados, nós provavelmente já reencarnamos no mundo inteiro, em diferentes culturas, religiões, cores, condições social, econômica, né? Como homem, mulher, pai, mãe, filho, avô. Quer dizer, nós já fomos tudo. Né? Hoje nós estamos no nosso melhor momento. Então não importa se está preto, se está branco, se está amarelo, se está pobre, se está rico. Não importa. A gente já pode conviver com qualquer pessoa. Se a gente já se suporta, a gente já pode conviver com qualquer pessoa. A justiça, né? As forças e virtudes cívicas que garantem uma vida saudável em comunidade. A cidadania, a responsabilidade social, a lealdade, o trabalho em equipe. Trabalhar como membro de um grupo ou equipe sendo fiel a ele, né? Temos que exercitar isso. Perante a cidade que vivemos, o país que vivemos, temos que seguir as regras de onde estamos. Temos que respeitar, ensinar aos nossos a respeitar as pessoas, respeitar as leis, respeitar os lugares onde estamos.
Então, isso tudo faz parte da justiça, né? A cidadania. Sermos leais, né? Quando trabalhamos em equipe. Não sermos apenas fiéis, porque a pessoa que é fiel apenas, ela normalmente é quando ela está recebendo alguma coisa em troca, né? Você vai ser segurança de alguém e o cara ali paga para você ser fiel a ele. Não trair, proteger, né? Mas porque você está sendo pago. Já a pessoa leal, não. Você é leal, é uma característica, uma virtude interna. Então, você é independente de qualquer coisa, né? Somos leais à doutrina que professamos. Então, sempre que nós tivermos a oportunidade de falar sobre a doutrina espírita, vamos respeitar as suas bases, os seus ensinamentos e, se pudermos, praticar e ter atitudes espíritas, o que é o mais difícil. Mas pelo menos a gente já sabe respeitar. A igualdade, tratar todos com igualdade e justiça, não deixando sentimentos pessoais influenciarem em suas decisões sobre os outros, né? Sermos justos, sermos leais e honestos com as pessoas, respeitando as pessoas em todos os sentidos, né? A liderança, encorajar o grupo a fazer coisas necessárias e manter boas relações com todos. Então, é um conjunto de virtudes, né, de ética que compõem a lei moral, né? Nós precisamos internalizar essas coisas, trabalhar essas forças em nós para que realmente a gente alcance um estado de paz, de felicidade legítimo em qualquer momento da nossa vida e em qualquer vida que tenhamos. Porque quando a gente vai internalizando as leis de Deus, nós vamos adquirindo uma força moral que nos faz com que sejamos assim mais propensos às vitórias quando vamos enfrentar os desafios das encarnações. Então, a gente ainda não é perfeito. Estamos em fase de crescimento, de evolução, né? E ontem até uma amiga deu um exemplo muito bom que deram a ela. A evolução como uma espiral. Não uma coisa linear, mas uma espiral, que você sobe um pouquinho, aí depois você cai um pouquinho, você sobe um pouquinho, e é assim que a gente vai, né? Caminhando e aprendendo, mas quanto mais a gente aprender e tentar agir dentro daquilo, melhor. O equilíbrio é muito importante, são as forças que nos protegem contra o excesso, que envolve o perdão, a misericórdia, né? Não carregar mágoas, aceitando as limitações dos outros e as próprias, ser indulgente, né? Sempre dar ao outro uma chance de recomeçar, sempre olhar para o outro e compreender o porquê que ele agiu daquele jeito para com você, né? Isso é que é ser indulgente e isso é que faz com que você não carregue mágoa. Eu compreendo a atitude daquela pessoa porque ela ainda não sabe ser melhor. Se para mim é difícil, às vezes, não ofender o outro, puxa vida, e aquela pessoa com tantos problemas. Então, quando você vai vendo o universo que gira em torno da pessoa que lhe ofendeu, você vai ver que a última coisa que você devia ficar era ofendido, porque aquela pessoa precisa mais de ajuda do que você. Então, não guardar essas mágoazinhas do dia a dia, porque o amigo não pagou o dinheiro que devia, essas coisas bobas assim, né? Ser humildes, né? Sermos modestos. As nossas ações falam por nós, né? É como Jesus, né? Jesus é o nosso exemplo, o nosso guia, porque basta nós atentarmos para as atitudes dele e a fala dele, né? As mensagens de Jesus até hoje estão nas paradas, por quê? Porque até hoje a gente ainda não compreende direitinho como é o negócio. Como é ser este homem de bem? Como é esse processo? Né? Se fosse fácil, nós já seríamos. Mas a gente tem que ficar repetindo para ver se a ficha cai, né? E o Evangelho é uma coisa que nunca é demais na vida, né? Tem até um caso de Chico que as pessoas às vezes chegavam na casa dele de manhã. E aí, Chico, quais são as novidades? Aí ele dizia assim, o Evangelho, que é a boa nova. E é sempre novidade, sempre, em qualquer época da sua vida que você for ler o Evangelho, ela traz uma novidade para você. Precisamos ser prudentes, cuidadosos com as nossas escolhas,
não assumir riscos desnecessários, nem fazer coisas que vamos nos arrepender. Isso a impulsividade é uma coisa, às vezes, que nos faz dar aquela derrocadazinha, às vezes, num processo que estava sendo progressista para nós, né? Às vezes vamos com muita sede ao pote, muito impulsivos, esquecemos de ter prudência. Ter autocontrole, ser disciplinado, controle sobre o que sente, sobre o que faz, sobre os desejos e emoções. Às vezes a gente quer muito, a gente deseja o que não é possível. E esses sonhos loucos e impossíveis é que faz com que a gente sofra. Precisamos amadurecer os nossos desejos, as nossas vontades, para que sejam realizáveis. E caso não consigamos, né, apesar de unir a coragem, a perseverança e não atingirmos determinado objetivo, mas a maturidade do desejo faz você compreender que ainda não é a hora daquilo, mas que você pode tentar numa outra hora. E quando somos impossíveis e imprudentes, a gente quer aquilo de qualquer jeito e termina até não avaliando bem e fazendo ou pegando ou fazendo alguma coisa que não vai valer a pena. E a espiritualidade? A espiritualidade são as virtudes pessoais que nos conectam com Deus e com a vida, né? Que é a gratidão, termos o hábito de agradecer as pessoas e a vida, apreciar as belezas da vida, né? Às vezes a gente passa pelos lugares, passa pelas pessoas e não apreciamos as atitudes ou o cenário onde nós estamos. Passamos batido em tudo porque a cabeça está a mil. Então, como as leis precisam ser sentidas para que a gente seja feliz, construindo um reino de Deus dentro de nós, nós precisamos sentir tudo muito. Não pode ser aquele, não, hoje eu vou resolver ser grato às pessoas, vamos fazer a campanha da gratidão. Não, isso tem que, como nosso amigo, tem que incorporar. A gente tem que ser aquilo porque essa prática vai curar as nossas mazelas, as nossas feridas, as dores da nossa alma. Nós vamos criar uma fortaleza interna que vai fazer com que consigamos vencer os obstáculos ou desistir de algumas coisas e replanejar outras, sem ficar doente, triste, depressivo e revoltado, né? Com raiva do mundo. Sermos otimistas, né? Termos esperança, esperar o melhor, ter expectativas positivas no futuro e agir nesse sentido. Não é porque as coisas estão ruins agora que você olha para o Brasil, as notícias quando chegam, terríveis, mas, puxa vida, a gente tem que vibrar positivamente porque vai melhorar. Nada fica um nó tão forte que não tenha jeito. Tudo tem jeito, né? Nem que alguns de vocês queiram reencarnar na outra vida, serem políticos por lá, né? Ia ser bom, Marcelo lá, né? Ia ser, né, Marcelo? Moralizar aquela coisa lá. Humor e diversão. Gostar de rir, de se divertir, fazer as pessoas rirem, perceber o lado engraçado das coisas. Às vezes a gente vai ficando com uma certa idade, fica todo mundo muito sério. Parece que, acabou, não sou mais jovem. Não, rir é coisa de jovem. Que nada. A gente tem que parar e dar risada e quando tiver numa reunião, parar um pouco, porque a gente já tem que ser tão sério em tantas coisas, né? E quando a gente se torna espírita, a gente pensa que a seriedade é um degrau para a evolução, mas não é. Não é. O caso é sério, porque se a coisa, para nós, ela é muito séria, não é fácil você pegar um conjunto de virtudes e incorporar, né? Jesus era um espírito puro, evoluído. Ele só veio mostrar assim, olha, é possível, podem ir fazendo, mas sabendo que a gente ia tropeçar aqui e lá. Mas é possível, mas não é ficar sisudo, né? Fica todo um borocochô que vai fazer você evoluir. Vai fazer, às vezes, ficar com a úlcera, e tanta tristeza, ou as rugas, né? Porque o riso é uma terapia. E a religiosidade.
ter fé acima de tudo e ter um propósito na vida, seja ele qual for. Não é um propósito inalcançável, não. É um propósito de, não, eu vou criar vou pegar dessas virtudes todas, aí vou pegar uma e batalhar com ela. Eu vou tentar me colocar em situações em que exija de mim determinada atitude. Mas não para as pessoas verem, para a gente se testar. É melhor a gente fazer pequenos testes, conscientes do que inconscientes. Né? Pensamentos e crenças coerentes com o propósito de vida. Né? Não é você tem um pensamento, uma linha de objetivo, mas se você está fora daqui ou fora do grupo, é completamente diferente. Né? Então a gente tem que ter uma coerência no que a gente crê, na maneira que a gente pensa. E aí eu coloquei essa escadinha assim, porque eu vi que já não é mais uma estrada, né? Acho que são degraus mesmo, que a gente sobe um e o outro pé fica atrás, né? E aí lá atrás a gente começou, eu não vou fazer isso não. Eu não posso fazer isso, eu não quero. Mas aí eu acho que a gente já está nesse estado assim, como é que faz? Né? Não estamos mais negando. Agora a gente quer saber como é que faz, a gente quer tentar. Né? A gente quer ver se pode fazer. Até que a gente chega no topo e vai dizer, eu fiz. Nem que fez uma coisinha, eu fiz. E depois a gente volta para testar. E aí cada step a gente vai vendo, cada dia, né? Como é que nós estamos avançando. E lembrei também desse escritor Rubem Alves, que ele fala que não haverá borboletas se a vida não passar por longas e silenciosas metamorfoses. Eu acho que vocês já viram nos vídeos do YouTube, do National Geographic, né? Que a lagarta, para ela virar borboleta, é um esforço que ela faz para sair daquele casulo, e que se você for ajudar, as asas ficam danificadas, não pode ajudar, aquilo tem que ser natural, é um esforço individual. É como nós, né? Estamos fazendo um esforço sobre-humano para nos conter em determinadas coisas, para transformar determinadas coisas, e é isso que consiste a encarnação. Só vamos ser felizes quando sentirmos aquelas virtudes como o Cristo sentia na época que ele estava, ele era o bem. Então podia ser, às vezes a gente pensa, puxa, mas também naquele lugar, com aquele povo tão atrasado. Mas para o homem de bem não importa onde ele esteja. Ele é o bem. Ele vai servir. Se ele está no meio de pessoas necessitadas, que ele diz, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, ele ali vai servir aquelas pessoas. E as mazelas daquele lugar não vão atingir ele, porque ele já é. Ele não quer ser, ele é. Então, né? Nós ainda temos que nos proteger de muitas coisas, mas vai chegar também um tempo em que já seremos em alguma coisa positivo. Então, somos essas borboletas, né? E eu achei que a nossa construção interna devia acontecer assim, com um jardim bem florido, né? As borboletas já que nós vamos conseguir tirar do casulo, já voando e colorindo a nossa vida, e sendo feliz a todo instante, sendo feliz em fazer o propósito, em fazer um esforço, em querer, ser feliz em ver que o outro consegue, né? Que o outro está vencendo também os seus obstáculos. Então a felicidade está no ar, ela está a todo momento à nossa volta. Então, vamos pegar e aproveitar todos os minutos, né? E hoje, como aniversário de Chico Xavier, eu aproveitei, trouxe essa mensagem dele, né? Aos outros eu dou o direito de ser como são. A mim dou o dever de ser cada dia melhor. Né? E ele estava conseguindo e conseguiu um bocado. Então, se a gente pegar um pouquinho desse pessoal bam, e botar na nossa listinha, eu acho que a gente vai sair desta vida assim, de cabeça erguida. Obrigada a todos pela paciência e pela audiência.